Alda Oliveira tem doutorado, PhD, em Educação Musical pela Universidade do Texas, em Austin, e mestrado em Composição e Educação Musical pela Universidade Tufts, em Boston, Estados Unidos. Tem graduação em piano pela UFBA e Universidade Católica de Salvador. Cursou licenciatura em música pela UFBA também. Foi pesquisadora 1A por vários anos do CNPq, fundadora da Associação Brasileira de Educação Musical, ABEM, onde foi presidente por 4 anos. Foi secretária da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, ANPOM. Membro da diretoria e presidente da Comissão de Pesquisa da ISME, Sociedade Internacional de Educação Musical, e em 2014 recebeu o título de membro honorário vitalício. Tem inúmeras publicações em revistas científicas de música. É autora do livro A Abordagem Pontes para a Educação Musical, Aprendendo a Articular, pela Paco Editorial, em 2015, São Paulo. Publicou 2 livros de canções para crianças, Passeios nos Zoológicos e Canções para a Infância, 2019. Possui várias composições, dentre elas Aziquerê, In Memoriam, Túbala, Agressom, Baianas para conjuntos musicais variados. No período de julho de 2013 a julho de 2014, foi pesquisadora visitante no Elliott Pearson, o Centro de Desenvolvimento da Criança, na Universidade de Tufts, Boston, Estados Unidos. Atualmente é professora aposentada da Universidade Federal da Bahia e presidente do Centro de Produção, Documentação e Estudos de Música, Sonare, de 2016 a 2020. Periodicamente tem recebido convites para consultorias e aulas virtuais sobre formação de professores, educação musical sustentável e abordagem pontes. Eu tive o privilégio de ser orientada por Alda Oliveira no meu mestrado e doutorado. Seja bem-vinda, professora Alda, muito feliz de você estar aqui em Belém, no Brasil, né, para todos os nossos amigos, estudantes, pesquisadores e professores, para dividir o seu conhecimento. Estamos muito felizes em acolhê-los pela Universidade do Estado do Pará. Agora eu vou passar a palavra à apresentação da professora Alda Oliveira. Estão me ouvindo? Alô? Sim, eu estou lhe ouvindo, todos devem estar lhe ouvindo. Ok. Então, é um prazer estar aqui, a convite de Ana Maria Castro, e eu agradeço muito ao Dr. Rui Anderson e a Ana Cutrim, que coordena o curso daí de música, da Universidade do Estado do Pará. Eu já visitei a UEPA uma vez e gostei muito, e é com prazer que eu faço essa webconferência, que espero que agrade vocês e espero também que vocês participem com perguntas no final. Eu sou uma pessoa que comecei música aos 7 anos, tocando piano, de professora Terezinha Requião, aluna de professora Terezinha Requião, e me desenvolvi muito rápido, me formei aos 17 anos, no Instituto de Música. Depois eu comecei logo a ensinar, comecei minha carreira muito cedo, fui logo contratada, depois que eu venci um concurso em Salvador, tirei o primeiro prêmio, me contrataram na escola de dança, e eu toquei 6 anos para dança, com muito prazer, aprendi muito, fui parceira, assim, de acompanhar muito aulas de dança do professor Rolf Gelewski, que estudou com Dalcroze. Ele veio para o Brasil e ficou aqui até falecer. Tivemos a sorte de conviver também com o professor Ernest Wiedmer, suíço, que era muito amigo também de Rolf Gelewski, que foi professor de meu marido, Jamari Oliveira. E, como sempre, a gente se dava muito bem, participamos
do início do grupo de compositores da Bahia, que fazia muita experimentação musical, muitos concertos que enchiam a reitoria com músicas bastante contemporâneas. Então, eu tocava, compunha, ensinava. Foi uma carreira muito rica. Naquela época, era muito bom o movimento em Salvador, muito renovador. Depois disso, tivemos nossos 2 filhos, Jamaria Oliveira Filho e Paula, que hoje é Paula Oliveira Terres. Fomos para os Estados Unidos, fizemos mestrado e doutorado, e ao regressar, nós nos envolvemos com Ilza Nogueira, com Raimundo Martins e Manuel Veiga, muitas pessoas de peso na área de música, e criamos a Ampon, e depois a ABEM. Graças a Deus, tudo isso deu certo. Eu não sei nem como eu agradeço a todos os colegas e a Deus também, né, que a gente não controla essas coisas. Então, aconteceram essas coisas tudo para o bem da área de música. E tudo deu certo. Tem sempre altos e baixos, mas é assim mesmo, tudo que é renovador, tudo que é para dar uma solidificação nas áreas de conhecimento, tem seus altos e baixos, é como toda coisa política e acadêmica também. Sempre depende dos apoios que a pessoa consegue angariar. Então, dito isso, sim, eu queria mencionar também todo o meu trabalho que eu fiz com os mestres de música tradicional na Bahia. Eu fiquei muito curiosa, depois que eu comecei as minhas pesquisas em educação musical, em ensino, eu fiquei curiosa de ver como é que se trabalha na informalidade. Eu nunca fui em candomblé, nunca fui em capoeira, nunca tinha ido visitar ternos de reis. Então, aí eu fiz uma pesquisa para olhar isso, né, que eu gostaria muito de ver mais de perto. E a gente entrevistou muitos mestres, eu me relacionei bastante bem com eles, principalmente os de capoeira, e apesar de eu não ser etnomusicóloga, eu fiz 2 disciplinas de etnomusicologia quando eu estava em Boston. E meu co-orientador de tese foi o Gerard Beag, um grande etnomusicólogo, muito meu amigo, e que eu conversava muito com ele. Minha tese de doutorado foi Análise de Canções Folclóricas da Bahia, e ele me abriu o laboratório dele, que ele tinha muitas fitas, muitas coisas lá gravadas. Eu nunca tinha entrado no laboratório de etnomusicologia, e o dele era enorme. Ele tinha muito material, porque ele pesquisava candomblé da Bahia. E eu nunca, apesar de não ter essa ligação religiosa, na minha família, o Joãozinho da Gomeia era primo de meu pai. Então, está no sangue, né? Essa coisa de buscar entender como é a música na cultura. Então, eu tenho a experiência da música contemporânea, clássica, com o piano, a música contemporânea, principalmente na área de composição, o piano, que é a parte clássica, Beethoven, Mozart, Haydn, toda essa literatura, e também da tradição que eu morei numa região que tinha muito brinquedo, eu brincava na rua quando era pequena. Então, apesar de eu ser pianista, mas eu também gostava de participar de quadrilha junina, de brinquedos infantis, brinquedos de jovens. Então, minha experiência sempre foi assim, múltipla, graças a Deus. Então, para a educação musical, isso me trouxe muitas vantagens, que foi ter tido como orientador, no meu início, como estagiária, eu era aluna de Wiedemann. E o professor Wiedemann, ele tinha uma mentalidade muito aberta. Eu perguntei, o que é que eu faço
porque eu era pianista, né? Ele disse, faça o que você quiser. Me deu todo o material Williams, me deu uns instrumentos, né? A escola de música naquela época tinha excelentes alunos, que já eram muito músicos mesmo, e a sala de educação musical era maravilhosa, cheia de armários, material off à vontade. E aí eu comecei meu trabalho inventando. Eu comecei com Williams, depois eu passei a inventar canções, inventar metodologias, não digo metodologias, mas exercícios diferentes do que eu via na época. Tive colegas maravilhosos, como Carmen Metzger, como Aida Zollinger, como pessoas assim muito ativas, né, na música. Então, eu só tenho a agradecer todo o contexto com que eu fui crescendo na profissão. Depois, em Boston e no Texas, fiz grandes amigos, fui orientada por Judith Jellison, lá no Texas, e em Boston fui orientada pelo Dr. T.J. Anderson, um compositor negro muito famoso lá, e ficamos excelentes amigos. Todos os dois ainda estão vivos, então, muito bom. Na escola de dança, eu tive a oportunidade de conviver com professores Dulce Aquino, Rolf Gelewski, Simone Najá Guzmão, Luizita Borges, Vera Andrade, muitos professores bons que me chamavam para improvisar. Essa capacidade de improvisar, não sei de onde veio, mas eu aprendi. E com essa facilidade, eu entrei no grupo de pesquisa de Dulce Aquino. E Dulce Aquino foi me empurrando para frente. Eu fazia parte do grupo de pesquisa de metodologia da educação artística e fizemos muitos trabalhos, como o circo, como música, passeio no fundo d'água, no fundo do mar, fizemos outras coisas muito bonitas. O professor Clyde Morgan, eu improvisava nas aulas dele, improvisação instantânea, tipo, ele fazia o movimento, eu já ia no piano e já ia tocando. Então, essas facilidades fizeram com que a minha criatividade funcionasse bastante direitinho. E no livro Canções para a Infância, eu coloco algumas dessas canções. Tem outras ainda, mas eu não tive tempo de publicar. Então, é isso. Isso é um panorama da minha vida e eu espero que tenha ilustrado a minha identidade, o que é que eu sou, né? Casei com Jamari, ele faleceu agora em março, e agora eu estou tendo o prazer de fazer lives. Angelita me convidou para a primeira, que eu achei ótimo. Eu agradeço a Angelita, que é professora da UFMG, e eu queria também falar um pouquinho, uma coisa que eu me lembrei agora, eu, Angelita e Zuraida, e Mara Kroger, nós fizemos, a minha última pesquisa com elas foi de observar alunas estagiárias de educação musical, como elas reagiam em termos de articulações, né? E a gente fez vídeos em Minas Gerais e aqui em Salvador e fizemos a análise. E a gente conclui com muita quase certeza, não é, que o professor, para ele fazer bem o ensino de música, ele precisa fazer articulações pedagógicas que sejam próximas a quem ele está ensinando. Ele tem que conhecer o contexto, conhecer o aluno, conhecer o repertório, escolher bem aquilo que ele vai fazer, porque isso dá mais prazer ao aluno e a ele próprio quando está dando aula na prática. Então, eu vou começar a apresentar meus slides. Ana Maria, você tem alguma pergunta? Não, só depois que você terminar.
Ok. Então, eu vou apresentar o PowerPoint, ok? Tudo bem com todo mundo? Estão todos desligados, professor. Pronto. O meu tema é música, abordagens. Estão todos vendo? Ana? Está aparecendo direito, professora, para todo mundo, com certeza. Ok. Então, eu vou continuar, viu? Tá bom? Tá. Música, abordagens, contextos e pontes articulatórias. Meu nome é Alda, eu estou aqui pelo Sonar e pela UFBA para a UEPA, com muito prazer. Tem aqui meu e-mail, meus 2 e-mails. Quem quiser se contactar comigo pode através desse endereço. O meu roteiro é esse: música, eu vou falar sobre um pouquinho, sustentabilidade, abordagens para o ensino musical, dicas para professores de música, abordagem pontes e contextos e pontes articulatórios. Música, ela é uma coisa tão maravilhosa que une as pessoas. Eu já vi que aqui tem uma tradutora de Libras e eu coloquei essa imagem primeiro porque hoje em dia, inclusive a ISME esse ano abordou o tema equidade e diversidade no mundo, né? E as pessoas em vários países observam a ausência ainda de políticas educacionais que deem essa equidade para a diversidade que há no mundo, inclusive para as pessoas com necessidades especiais. Ela desenvolve os potenciais das pessoas, aguça os sentidos e socializa os indivíduos. Os meus livros publicados são Passeio no Zoológico. Ele tem uma introdução, aqui esse Passeio no Zoológico já está colocado na página do Sonar, é de graça. A pessoa pode chegar lá e copiar e usar. Ele contém as músicas gravadas pelo coral de Leila Dias e tem também depois a trilha sonora para a pessoa cantar com as crianças. Esse é o livro Abordagem Pontes, que pode ser adquirido na Paco Editorial, e tem ele tem pela Amazon, tem em inglês, eletrônico. Mas ele não está com preço caro aqui no Brasil, não. Ele está, acho que se você comprar 4 ou 5, sai por R$20 cada livro, então não é caro. Canções para a Infância, 2019. Esse livro está disponível para venda e tem um selo de QR Code no fundo do livro que vai dar acesso a muitas canções gravadas. Por enquanto ainda não tem, porque veio a pandemia e aí não deu tempo de eu gravar. Mas vai ter. Quem comprar vai ter acesso a essas músicas. Estamos em tempo de pandemia, tempo de refletir, é um tempo de escutar. Eu lembro a vocês que 5 de junho é o Dia da Natureza. Por coincidência, eu fiz uma live para a Angelita, lá na UFMG, no mesmo dia da comemoração do meio ambiente. Então, eu coloquei essa citação, porque é muito bom que a gente tome consciência, repensando nossa relação com o meio ambiente. Não é mesmo? A gente, quando tem essa pandemia, que cai a ficha de que nós precisamos tratar o ambiente de uma forma mais séria, com mais respeito. Por que relacionar assunto de educação musical com sustentabilidade? Porque nós somos parte do ambiente, né? E a Agenda 21 de 92 da ONU nos lembra que a educação, incluindo a educação formal,
A conscientização pública e a formação devem ser reconhecidas como processos pelos quais os seres humanos e as sociedades podem desenvolver plenamente suas potencialidades. A educação é de fundamental importância na promoção do desenvolvimento sustentável e no aumento da capacidade da população para abordar questões de ambiente e desenvolvimento. Isso a gente não pode nem discutir, porque realmente é isso mesmo. Os referenciais para a formação de professores do Ministério da Educação também nos lembram que a profissionalização por meio do desenvolvimento de suas competências são importantes para permitir o cumprimento das funções que estejam contempladas as dimensões técnicas, sociais e políticas para a formação do professor que vai ensinar nas escolas brasileiras. E sugerem que sejam construídas competências. E cabe às instituições formadoras construir critérios de avaliação desse desenvolvimento dos professores a partir das características deles e da realidade em que deve atuar. Os referenciais também recomendam uma formação permanente. Ele tem uma exigência, falam sobre o papel de articulação de ações de formação desenvolvidas por diferentes instituições formadoras. Então, eles sugerem essas coisas no documento. Eu falei até na minha palestra da ISME, que em termos de equidade, em termos de atenção para todas as possibilidades humanas brasileiras, nossos documentos são muito bons. Nós não podemos nos queixar de que não temos documentos palpáveis que nos orientem para fazer uma educação de grande porte e uma educação para valer. Porém, esses documentos, em geral, não vêm acompanhados de ações práticas e financiamento econômico suficientemente valioso que deem subsídios concretos para que essas ações sejam implantadas com poder. Então, é uma incoerência que nós temos aqui no país, e muitos países também por aí, eu não vou citar, mas que nós temos os documentos bons, bem escritos, que atendem ao critério de equidade, porém, as ações práticas são dissociadas dessa vontade que a gente tem de acertar. As instituições brasileiras precisam adequar as ações às suas realidades, mas nem sempre isso é conseguido. A gente entende os problemas, mas se a gente conseguisse superar esses problemas, seria bem melhor. Hoje em dia, temos uma concepção que todo mundo que entende de pesquisa, de formação de professores, sabe que essa é uma das possibilidades palpáveis e uma possibilidade possível, positiva para o professor. O professor deve ser reflexivo. Para ele ser reflexivo, ele precisa ter uma atitude investigativa, levantar hipóteses, exercitar a reflexão sobre a prática, compreender para que fazer, saber fazer o que, como, para que, quem e quando. Ele precisa também analisar modelos positivos, ou seja, modelos que estejam funcionando para servir para ele como referência. Todos nós, quase, aprendemos através do modelagem. Nós temos a vantagem de sermos bons observadores. O professor, quando ele diz assim, eu quero ser professor, é porque ele já observou sua mãe ensinando, seu pai, observou a professora boa que ele tem como referência. Então, esses modelos ficam na mente da pessoa que vai ser professor. E é importante isso. É importante
que o futuro professor analise esses bons modelos de intervenção didática na formação de alunos, principalmente dos que são bons alunos. Esses modelos de docência não precisam ser copiados, estrito sensu, mas podem servir de boas referências de possibilidades para confrontar representações prévias e alterar a forma de ver a atuação e a função do professor. Por que introduzir assuntos sobre articulação e sustentabilidade no currículo de formação de professores? Muitos de vocês já devem ter ideias que isso é bom. Agora, como fazer? Os referenciais também falam sobre a profissionalização por meio do desenvolvimento de competências nas dimensões técnicas, sociais e políticas. Por que a gente deve inserir esses assuntos? Os professores têm diferentes formações metodológicas, então, um pode ter uma formação metodológica que goste de ser livre, outro tem uma formação metodológica que siga o método Orff, outro pode ter uma mentalidade, um valor de que tem que ser oficina de música contemporânea, o outro, enfim, essas diferentes formações metodológicas precisam de sustentação teórica fundamentada para que ela chegue ao aluno que vai ser professor. Então, por isso é importante você aprender sobre articulação e sustentabilidade, porque se você não pensa em termos de sustentabilidade, as coisas se esfacelam. Nós precisamos realmente pensar em sustentabilidade. Os professores também precisam modular atividades e tarefas para diferentes realidades. O Brasil é um país muito rico em diversidade. Então, nós precisamos refletir e ter prática de modular. Eu peguei esse termo modular da música. Em música, vocês sabem, quando a gente modula, a gente toca a mesma coisa numa tonalidade diferente, não é? No caso, em pedagogia musical, você pega um exercício ou uma canção, a mesma canção, o mesmo exercício, e modula para uma sala de velhos, ou uma sala de crianças de 3 anos, ou uma sala de criança de... Então, esse princípio é um princípio de adaptabilidade. Não é fácil, mas é muito possível. Um autor, que eu não lembro agora o nome, disse que podemos ensinar qualquer coisa a qualquer pessoa de qualquer idade. Então, o princípio de modular é esse. Eu posso ensinar uma coisa complexa e adaptar para uma pessoa que não tem as habilidades necessárias para aprender aquilo. Depende da minha criatividade, depende da minha ação mental de transpor aquela atividade com lógica e pertinência. A sociedade e os indivíduos precisam desenvolver habilidades mais fortes para usar durante o lazer e relaxamento. E a música ajuda muito nesse sentido. Então, é importante que você tenha capacidade articulatória para levar a música para pessoas que precisam fazer essas atividades. Os desafios sociais, agora tem razões sociopolíticas. Os desafios sociais afetam a qualidade da educação e da segurança. É necessário explorar novos horizontes para resolver problemas e tensões comuns. Hoje existe uma maior interconectividade tecnológica, mas também há um aumento na intolerância política, cultural, racial e religiosa. E também conflitos de identidade em relação e também problemas relacionados à poluição ambiental. Então, todos esses problemas sociopolíticos
os professores de música precisam ter consciência de que a música, quando bem trabalhada, ela pode ajudar nesse papel de mediador. As razões culturais. As pessoas precisam desenvolver a capacidade de adaptar-se aos diferentes momentos socioculturais e econômicos. Eles têm que descobrir parcerias, né? Cultivar parcerias com grupos, entidades artísticas, tem que conhecer diferentes formas de trabalhar com estilos variados de repertório musical, tanto de nível local, regional, nacional, como mundial. Por falar em nível mundial, eu, Zuraida e Angelita, e Mara, fizemos uma pesquisa ERS com o Canadá, que a gente ensinou músicas da China, do Canadá, da África, do Brasil, em várias escolas nesses países que fizeram a parte da pesquisa. E nós descobrimos um mundo muito interessante para aplicação de metodologia usando vídeo, usando gravações originais da cultura dos países. E os professores, nós vimos que os professores, apesar de achar aquilo muito estranho, aprenderam as músicas e se interessaram pelas culturas das músicas que a gente levou. Nós fizemos aqui em Salvador, nós fizemos na Escola Irmã Dulce, lá em Simões Filho, e no fim do projeto eles já fizeram uma apresentação no auditório com músicas desses países. Mara conseguiu entrar em contato virtual com o Canadá, eles cantaram no Canadá e cantaram em Salvador juntos através da internet. Foi uma maravilha, eu gostei demais, e pena que acabou, porque esse material deve ser impresso, não foi ainda, eles só saíram os resultados da pesquisa, mas o material deve ser impresso brevemente, espero, né? Porque deve ser um material caro, porque é colorido, tem informações sobre a cultura dos países, tem as gravações, os vídeos, então, é muito interessante. Esse projeto nos mostrou uma forma de trabalhar com canções dos países envolvidos de uma forma autêntica, mantendo a essência dessas músicas, a essência de como eles cantam realmente nos países. Os meninos daqui da Bahia, de Salvador, cantaram em português, fizeram a brincadeira. O menino da África fez lá como ele faz mesmo. Os meninos do Canadá fizeram como eles cantam, né? E a gente, o da China também, eu fiquei assim encantada de ver meninos brasileiros cantando em chinês. Eles aprenderam. Agora, por que aprenderam? Porque levaram as fitas. Cada aluno recebeu uma gravação, né, para levar para casa. E eles ouviam à vontade, como eles queriam, quando eles queriam e como queriam. Então, o aprendizado foi muito, muito bom, porque foi, assim, natural, né? Além de a gente apresentar na escola, eles levavam o material sonoro para casa, e eles viam também os vídeos na escola, como é que as crianças brincavam e faziam, repetiam. E a criança aprende com muita facilidade, né? Línguas estrangeiras. E aprenderam mais rápido do que eu, do que as professoras. É também importante que a gente conheça estilos variados de repertório musical. Não só a música das tradições, mas outras músicas, porque se a criança não tiver o direito de ouvir o que ela pode ouvir de música clássica, de música erudita, de música contemporânea na escola, onde é que ela vai fazer isso? Então, eu considero isso uma coisa muito importante, que o professor possa dar chance das crianças e dos jovens
de ouvir vários estilos de música, porque não é bom quando a gente prioriza apenas um estilo ou apenas uma cultura, porque a gente nunca sabe o futuro, não é? Então, nem que seja um exemplo de uma coisa que marque, por exemplo, Zoraida, ela tem a abordagem AME, que nos dá exemplos e formas de trabalhar com vários tipos de música para ouvir, para expressar com movimentos, para desenhar e para pintar. Então, são possibilidades de método que a gente tem que ajuda demais. Música e artes são produto da cultura, eles podem ser vistos como meio e também como fim, ou profissional também, nos currículos. E eu lembro aqui, eu até falei com a Ana hoje de manhã, que nós precisamos lembrar nos currículos e nas universidades que música tem uma cadeia produtiva imensa. Ela é quase como medicina. Então, a cadeia produtiva em música vai da produção, da criação, né? Para a recepção, para a divulgação e recepção, para a distribuição e educação. Então, a gente aqui está falando na parte de ensino, que é educação em música. Mas a gente tem que lembrar, nos currículos das universidades, que precisamos também ensinar e formar pessoas profissionais para toda essa cadeia produtiva. E pensar também que música é muito ligada à economia. Então, tem que ensinar as pessoas a fazer projetos, a fazer captação de recursos, a avaliar processos comerciais. A música e o petróleo são uma das... Agora não, na pandemia não, mas normalmente a música faz parte ativa da parte econômica mundial. O professor precisa... em termos de educação, uma razão educacional é que o professor precisa aprender a modular e adaptar materiais didáticos aos níveis de desenvolvimento individual, às habilidades especiais, às necessidades do aluno, da realidade e do entorno cultural e das preferências musicais dos alunos. E as atividades musicais e artísticas motivam e encorajam os alunos a permanecer na escola, ou seja, ela pode contribuir para diminuir a evasão escolar. A Unesco, em 2016, sugere que uma abordagem humana e holística da educação pode e deve contribuir para alcançar um novo modelo de desenvolvimento. E também diz, em relação à educação e ao aprendizado, significa ir além da visão estreita de utilitarismo e economista, buscando integrar as múltiplas dimensões da existência humana. Por que práticas sustentáveis? Para alcançar um novo modelo de desenvolvimento, reflexivo, criativo, eficiente, integrando as múltiplas dimensões da existência humana. Os cursos de educação musical precisam otimizar o próprio desenvolvimento em termos de pilares de sustentabilidade apontados na literatura, que incluem sustentabilidade sociopolítica, econômica e ambiental. Aí, em termos práticos, vocês me perguntam assim, e por que, professora Alda, você está falando tanto de sustentabilidade? Eu vou dar um exemplo prático de sustentabilidade. Quando vocês têm reunião do departamento, assim, pensando em termos de relacionamentos humanos, a reunião é tranquila, serena, não se discute muito, não, tudo é pacífico, as pessoas dão as ideias, as pessoas respeitam, as coisas são feitas conforme o figurino, ou existem muitos problemas, brigas, ausência, fofocas, Então, esses ambientes que são muito comuns
nas instituições brasileiras e também mundiais, isso é normal, é como se fosse uma norma. A exceção é que é exceção realmente, mas o que eu convivi na minha carreira política, eu vejo que quando reúne muitas pessoas, sempre existe problemas de relacionamento, de questionamentos, brigas e etc e tal. Então, esse ambiente não é produtivo. Então, a gente tem que realmente levar a sério que, para haver produção, nós temos que pensar em ambiente que possa, pelo menos, sustentar aquilo que a gente pretende que seja uma instituição produtiva. Entenderam o que eu estou falando de sustentabilidade? Então, um conjunto musical, ele precisa, para funcionar, ele precisa ser sustentável. Ele precisa ter paz, precisa ter um mínimo de relacionamento humano bom, né, ou mediano. Ele precisa que as pessoas se respeitem, precisa que a literatura seja adaptada ao nível de conhecimento deles, precisa que eles tenham paciência com o regente, precisa, etc e tal. Eu estou falando assim, bem claro, para poder vocês entenderem o que eu quero falar como sustentabilidade. Sustentabilidade não é só para o meio ambiente, o lixo na praia, nem nada. Sustentabilidade quer dizer ambiente propício para um curso, uma aula, um projeto ser eficiente, ser bom, ser aceito. Então, a pessoa que está na frente desses trabalhos precisa compreender que, para sustentar essa proposta, ou esse grupo, ou esse currículo, ou essa música, a gente precisa ter ambiente. Um ambiente que dê sustentabilidade ao resultado que você imagina que pode chegar. Compreenderam? Ficou claro, né? E sustentabilidade sociopolítica, essa daí nem se fala. Não vou nem abordar isso, porque é um problema. Procurar forma de trabalhar com ensino, um treinamento diversificado, um treinamento criativo e reflexivo, tudo isso é importantíssimo. Econômica, também eu não vou nem me deter, porque isso é óbvio. Todo mundo, para funcionar bem, precisa ter economicamente sustentação. Ambiental, sustentação ambiental. Música precisa de ambiente propício. Instrumentos bons, pessoas que saibam tocar aquilo que tem ali. Então, é importante que exista esse ambiente positivo que você consiga dar. Glenn Ehrman, ele fez uma palestra agora na ISME de acesso à música através da sugestão de uma avaliação diagnóstica. Ele acha que as pessoas, às vezes, não entram para fazer música porque as pessoas têm alguns preconceitos de avaliação, dizem assim, fulano não dá para música, fulano não tem uma inteligência suficiente para entender como é isso, ou fulano não é afinado. Então, é importante que você tenha uma avaliação diagnóstica adequada para poder selecionar ou incluir as pessoas em determinadas atividades musicais. Eu achei importantíssimo isso. Então, em termos de abordagens, eu estou citando o Schaeffer, que muita gente conhece, que ele fala muito da ambiência, dos sons da vida da gente, né? Ele tem um livro, Paisagem Sonora, e ele propõe que a gente observe muito os sons do ambiente
e para a gente ficar preparado para conviver com esse mundo tecnológico que nós temos hoje em dia. Em termos de abordagens, nós temos muitas coisas disponíveis. Isso aqui eu vou passar, só vou mencionar para não tomar tempo, porque todo mundo já sabe. Então, os caminhos das metodologias em educação musical vão da transmissão impessoal de conhecimentos musicais para um ativo intercâmbio de experiências. Então, nós temos Dalcroze, Orff, Kodaly, Gainza, Williams, Edwin Gordon, Suzuki, a educação musical focada em competências de Madsen, o ouvido pensante, que eu já mencionei, de Schaeffer, Sloboda Serafini fala sobre processos cognitivos generalizados que sustentam o pensamento musical, Swanwick e Tillman, com modelo de desenvolvimento em forma de espiral, abordagem do sistema por símbolos, o projeto Zero da Harvard Gardner, aqui na Bahia, Fernando Cerqueira, Tcheco, eu própria, que a gente fez um movimento de criatividade sonora, com improvisações e estruturas sonoras com símbolos contemporâneos. Educação musical contextualizada, Luciana Praz, da URGS, Saberes Musicais é uma bateria de escola de samba. Temos aqui Carlinhos Brau, que é um educador musical informal, todos conhecem, Jorge Sacramento e Neguinho do Samba, do Olodum. Então, essa educação musical contextualizada de forma oral, mas que é muito eficiente. Jogos, brinquedos e brincadeiras infantis, sugerida por Lídia Ortélio, seguida por Mariana Caribé e outros. Educação musical intercultural. Temos Jusamara Souza, Cotidiano na Educação, eu sugerindo abordagem Pontes, Zuraida sugerindo abordagem AME, Ana Maria Kiffer com o projeto Prelúdio, lá no Rio Grande do Sul, projetos educativos em ONGs, feitos por Liane, Suzana Kruger, eu própria, Escola Pracatum, Cristina Tourinho com violão, Magali Kleber, Ana Maria Peixoto, Valéria Peixoto, Marineide Maciel. Em termos de educadores, pesquisadores, artistas, temos vários no Brasil. Então, nós temos uma riqueza de pedagogias em várias das sub-áreas musicais e que nós temos que prestar atenção, documentar e estudar, porque, por exemplo, Sérgio Figueiredo fala sobre os professores generalistas, José Nunes, sobre fundamentos teóricos da educação musical, Lued, Rosa Fux, José Amara, Luciane, com a história da educação musical no Brasil, teoria da música, Pedro Kroger, tem até um livro na Amazon de teoria da música dele, Oswaldo Lacerda, Ilza Nogueira, Jamaria Oliveira, tem a Associação de Teoria da Música, ensino individual, instrumental e coletivos. Nós temos várias pessoas, Maria Alice, Fred, Cristina Gerling, Cristina Tourinho, Diana Santiago, Flávia Cruvinel, em termos de criatividade, Brasilena Trindade, que ela faz instrumentos musicais de tubo de PVC, Roberto, Bira e outros. Nas filarmônicas, tudo isso eu estou mencionando para mostrar como nossa área é rica em exemplos positivos de ensino. E eu fico muito sentida quando as pessoas dizem assim, a educação musical não existe. Nós não temos realmente educadores musicais. Quem não já ouviu falar isso? Quem não já ouviu? Eu fico super sentida quando alguém menciona, diz essa frase, ou transmite nas demais áreas de conhecimento esse trabalho, esse pensamento, porque é uma coisa separatista. Olha, a área de música é uma só. Ela tem sub-áreas, composição, regência, canto, instrumento, educação, mas o resultado que nós queremos é o mesmo. A gente quer que as pessoas façam música. A gente quer que as pessoas aprendam e se desenvolvam. Então, todas as pessoas que trabalham com música, em geral, fazem educação musical.
ensinam, porque se não ensinar, não tem gente que vai fazer direito. Então, aqui na Bahia, por exemplo, o Ricardo Castro está fazendo excelente trabalho com a Neo Gibá, a orquestra. Fred Gerling já fez várias vezes orquestras. Corais, temos excelentes corais no Brasil, e eu espero que, eu falando assim, a gente se entrose mais, os profissionais de música colaborem mais, para que todos os projetos vão para frente. Eu li na NEM, essa semana, dicas para professores. Eu achei interessante porque são coisas pontuais que essa entidade recomenda. Muitas pessoas acham que pedir ajuda é bobagem. Não. Quando você tiver dificuldade, peça ajuda. Peça, porque vai receber de alguém alguma sugestão que vai servir. Seja um bom ouvinte, demonstre estar interessado com o seu aluno. Desenvolva seu próprio estilo de ensino. Use o que funciona melhor para você. Trabalhe com sua personalidade e não contra ela. Esteja preparado para cada aula. Faça um plano e use como uma lista de verificação de coisas que vão ser realizadas num determinado tempo e local. Evite muita improvisação. Inclua atividades extras, caso precise. Anote todos os prazos de concursos e festivais que você gostaria que sua classe ou seu grupo participe. Esteja sempre à procura de novas músicas. Isso é um conselho que eu dou sempre. Visite lojas de música locais, participe de conferências, convenções e concertos em busca de novas músicas. Selecione música com a qual os alunos possam aprender e desfrutar, ou seja, gostar. Né? À medida que eles se tornam consumidores de música mais informados, eles valorizam uma variedade maior da literatura. Dê a eles várias opções, uma literatura ampla, incluindo músicas do mundo, tradição oral, obras clássicas e modernas, assim como músicas populares comerciais de vários países. É muito chato quando o professor quer impor o gosto dele nos seus alunos. Eu mesmo ficava muito incomodada com isso. Eu queria escolher o meu repertório. É claro que você também tem que fazer o que for necessário para o seu desenvolvimento. Mas música você grava para o resto da vida. Fica inserida na sua identidade. Por que você tem que fazer uma coisa que realmente você não curte? Então, é melhor que você ouça o que o aluno gosta e tente ampliar os seus horizontes, e respeitando as suas preferências. Solicite partituras extras para solo ou partes com antecedência para shows e festivais futuros. Mantenha um inventário de todos os seus instrumentos e uniformes. Planeje usar materiais de ensino e avaliação do desempenho que sejam interessantes. Desafie-se. E não tenha receio de promover o seu programa, porque às vezes a gente fica inibido, fica assim, será que eu devo falar sobre meu próprio trabalho? Será que eu devo, não é? Será que eu sou egoísta ou egocêntrico? Não. Não tenha receio, porque você promovendo o seu trabalho, você está promovendo seus alunos, está promovendo a instituição que você trabalha, está promovendo o seu país. Finalmente, cheguei à abordagem Pontes. A abordagem Pontes objetivo incentivar a geração de articulações positivas nos processos mediadores entre a música, os indivíduos, instituições, os contextos, os processos de ensino de música, ou seja, os métodos, as produções artísticas e as performances musicais. É bastante amplo. É bastante amplo. Quando eu cheguei à conclusão sobre articulações e pontes, eu vi como o assunto é rico e complexo. Aparentemente é fácil. Quando você vai fazendo, vai documentando, vai estudando, vai refletindo, aí você vai vendo que é um assunto bastante complexo. O termo é usado como metáfora. Todo mundo sabe o que é uma ponte, né? Você vai de um lado para outro, do outro para lá.
você precisa ter uma conexão. Essas pontes, eu primeiro, antes de pensar dessa abordagem, eu ficava pensando que era só para formação de professor, na universidade. Depois eu fiquei pensando, puxa, as pessoas aprendem a se articular com as pessoas desde pequeno, aprendem na informalidade, depois elas vão aprendendo a observar, aprendendo a analisar aquilo que ele está aprendendo, vai aplicando e vai desenvolvendo mais. Então, é uma coisa muito complexa, que aí eu disse, não, as pontes podem ser desenvolvidas tanto pelo professor titulado, como por pessoas que ensinam e desenvolvem pessoas que usam a música como meio de educação, na aprendizagem formal. Então, e depois que eu cheguei a essa conclusão, eu fiquei vendo assim, não, pontes você faz na vida em tudo. Você faz desde seu nascimento até morrer, até no fim de sua vida. Você faz nas atividades do cotidiano, de sua casa, de sua vida, você faz em todos os aspectos. Quanto mais você prestar atenção, mais você vê que você faz pontes, conexões, mediações, o tempo todo. Só a gente tem que prestar atenção para analisar o seu comportamento e do outro, para poder você saber que aquilo funciona, outra coisa não funciona. Então, você é que vai ter que ir fazendo essa sabedoria de repertórios, de pontes e de situações que você vai ter que aplicar de forma positiva, de forma eficaz. Os propósitos são vários, não vou nem mencionar mais. Tem essa metáfora que eu aprendi ontem. Uma prima minha me deu esse exemplo que eu achei fantástico. Esse autor, Prakash Iyer, fez um artigo publicado numa revista de business, de negócios, falando sobre lideranças e tudo. Aí é um artigo que se chama The Bridge on the River Choluteca. Ele usou o exemplo da construção de uma fortíssima ponte de 484 metros em Honduras, em 1996. Eles quiseram que construísse uma ponte bem forte, resistente, pediram aos japoneses que fizessem essa ponte. E aí, nesse mesmo ano, em outubro, veio um furacão Mitch, que devastou a região, matou 7.000 pessoas. E a ponte resistiu. A ponte ficou lá inteirinha, foi bem feita. Mas o rio mudou o curso. E hoje passa do lado da ponte e não embaixo da ponte. Resultado, esse autor, Prakash Iyer, usa essa metáfora para recomendar que, em vez de somente procurar a melhor solução para os problemas, nós devemos nos lembrar que os próprios problemas podem mudar. É o caso com essa pandemia. Os problemas estão mudando rapidamente e a gente tem que sair atrás, correndo. Então, construa suas pontes para adaptar às mudanças também. Não é interessante esse artigo? Eu achei muito interessante. Os professores de música constroem pontes quando apoiam projetos artísticos e musicais para fins específicos, quando desenvolvem atividades criativas, quando contribuem para programas de educação especial, quando trabalham com programas de uso de música para fins terapêuticos, ou como profissionais em programas das áreas de saúde e lazer, e quando organizam produções e performances na comunidade. Eu estou falando de pontes, mas dentre as coisas importantes que acontecem quando você vai fazer conexões e articulações, eu selecionei essas que estão aqui: positividade, observação, naturalidade, técnica, expressividade e sensibilidade, como os principais elementos para você ter pontes eficientes, pontes que realmente façam a articulação com os participantes do processo educativo, musical.
Ponte é quando você abre a janela, não é? Para ideias criativas e pensamentos reflexivos relacionados àquelas pessoas que estão ali. Ela incentiva articulações de mediações entre pessoas. Os esforços mais produtivos desenvolvidos por educadores são aqueles que consideram os perfis dos alunos, os níveis de competências já adquiridos por esses alunos, os interesses pessoais, as realidades socioculturais e as experiências diárias e cotidianas. Essas habilidades pedagógicas para desenvolver pontes facilitam o ensino e aprendizagem de conhecimentos, e elas são importantes porque quando você pensa em pontes, você pensa em cuidar do outro, e não em competir com o outro, em anular o outro, em brigar com o outro, em afastar o outro. Você dá a mão e cuida do outro. Aí eu usei esse termo pontear. Quando eu estou ponteando, eu estou articulando, conectando, mediando, ligando ao aluno, ao participante. Eu tirei esse termo da viola, minha viola, que na viola você não ponteia, então, mesma coisa. Aqui, ponteando, eu estou fazendo minhas pontes. No meu livro, eu falo que a natureza é uma referência, aprendemos com ela, mas ela não nos dá receitas prontas. Muitos professores dão receitas prontas que funcionam, mas nem sempre elas são desenvolvedoras de novos conhecimentos naquelas pessoas que estão sendo sujeitos da ação pedagógica. Então, eu cito os elementos pontes, que são aqueles que eu já mostrei, as competências que, para o professor de cada item daqueles elementos, e também os níveis de cada habilidade que eu menciono. O livro chega a ser meio chato, porque eu detalho bastante as competências, mas eu gostei de fazer isso e fico feliz de ter feito, porque é um bom guia para currículo, para plano de aula. Ele serve para várias coisas, inclusive para a vida das pessoas. Primeiro elemento é positividade. Você acreditar que o outro pode aprender. O segundo é observar. Observar tudo que você puder. Então, cada vez que você observa, vai desenvolvendo mais o seu senso agudo de observar. Você desenvolve ações que sejam naturais em você. Você não precisa ficar com aquela artificialidade, mas, ao mesmo tempo, para ser natural, você precisa praticar. Então, você pratica para ser natural. Técnica adequada para cada situação, expressividade e criatividade. É importante para você saber dizer o que você quer dizer, expressar até o carinho que você quer ter com seu aluno, expressar a sua voz, em vez de cantar. Nesta rua, você... Não, você canta. Nesta rua, tem um bosque. Então, você coloque sua expressão para cantar para o aluno. Da mesma coisa no instrumento, em vez de fazer... Então, faz... Bota a expressão para fora. Sensibilidade, você precisa ouvir. Expressão é você saber dar. E sensibilidade, você saber receber. Então, as manifestações do aluno, você tem que aprender a receber, do ambiente, receber, etc. e tal. Então, as pontes, a metáfora ficou redondinha. E cada habilidade dessa eu proponho a observação dos níveis que você expressa as habilidades que você aprendeu. Contextos.
Esses contextos que o aluno, de onde o aluno vem, é a identidade sociocultural dele. Você tem que prestar atenção na história de vida dos seus alunos, da comunidade e da família, para selecionar repertório que seja amplificador da cultura. Precisa ver a familiaridade, as preferências nas diferentes faixas etárias, porque não tem coisa mais chata você chegar numa aula, levar uma música que todo mundo faz, que coisa cafona, ou então, que não gostei disso não, porque é muito moderno demais para meu gosto. Então, essas coisas assim, você tem que estar aberto. Aprendizagem de conceitos teóricos em contexto do repertório musical e aquilo que eu falei antes da cadeia produtiva. Vocês sabem que Merriam menciona 10 funções da música na sociedade. Então, nós, educadores musicais, precisamos prestar bem atenção de que a música é uma expressão emocional, a música lida com prazer estético, a música serve para recreação e lazer, ela serve para comunicação, representação simbólica, resposta física, dança, função de induzir conformidade a normas sociais, valida instituições sociais e rituais religiosos, contribui para a continuidade e estabilidade da cultura e contribui para a integração da sociedade. Então, é muita função. A música é muito importante na educação por causa disso. E também é importante na parte econômica da sociedade. Eu também, no livro, eu falo sobre as competências dos professores nas páginas 23 e 79. Está tudo lá, eu não vou mencionar agora. Qual é a diferença entre articulações pedagógicas e pontes? As articulações pedagógicas são grandes planos complexos que você faz para conectar os participantes do processo educacional com todo o seu entorno. Já as pontes conectam diretamente com o aluno, no sentido de facilitar e estimular a aprendizagem. Pontes nós temos vários tipos, fortes, fracas. Então, quando falo na abordagem pontes, eu mostro um caminho e não um destino. Quando a gente fala de pontes, a gente considera tudo isso que eu já falei antes de as aptidões e os perfis das pessoas, a música, a aprendizagem, a interpretação, contexto, comportamentos saudáveis e desenvolvimento sustentável. Isso tudo está envolvido. Os fundamentos da abordagem pontes, eu só vou mencionar os nomes daquelas pessoas que eu considerei importantes para dar a base teórica das pontes. Widmer, Vygotsky, Piaget, David Henry Feldman, Howard Gardner, Stuart Hall, Richard Lerner e Celia Fisher, Peter Gluckman e Patrick Bateson. E desses dois eu quero falar que o desenvolvimento humano requer plasticidade, ou seja, a capacidade dos organismos de mudar em resposta a diferentes condições. Isso é básico. E hoje em dia, esse conceito o estudo veio da biologia e foi confirmado que as ações que nós fazemos como professores, eles moldam o ser humano de um jeito que ele influencia até o nosso físico. Paulo Freire, Anísio Teixeira, Donald Schoen, Keith Swanwick, Carlos Brandão. E aí eu termino dizendo essa frase de Giraud: o desenvolvimento cultural não é meramente associado ao desenvolvimento econômico, é também uma condição essencial, sem a qual a sociedade não pode se adaptar ao progresso da tecnologia.
para desenvolver uma sociedade capaz de compreender e moldar o novo mundo, é importante dar-lhe o poder da autoexpressão e da comunicação dentro dos grupos, usando as linguagens do seu tempo, um pré-requisito para uma educação contínua, que é, em si mesma, a principal condição para o desenvolvimento. Antes que os indivíduos possam lidar com as mudanças necessárias, eles devem primeiro poder lidar com a mudança como tal. A verdadeira beleza da música é que ela conecta as pessoas. Ela leva uma mensagem e nós, os músicos, somos os mensageiros. Sem música, a vida seria um erro. As referências, os estudos que eu já fiz de pesquisa, o grupo de pesquisa integrada, minhas pesquisas, nosso grupo Memuba, Rejane, Zuraida, Mara, Angelita, Flávia, Amélia, Aruê, Ana Maria e Vilma Fogaça, e muito obrigada pela atenção que vocês me dispensaram. Estou aberta a perguntas. Então, agora, quem quiser fazer pergunta, pode se manifestar, liga no chat ou então levanta a mão. Guta, tem uma pergunta, né, Guta? Diretamente dos Estados Unidos. Eu tenho uma pergunta, se a Guta ainda não for fazer. Oi, você pode me ouvir? Oi, Alda. Estamos te ouvindo. Guta. Tudo bem, Guta? Parabéns pela apresentação e parabéns pelo evento, Ana, e parabéns à moça aí do Libra. Gostei muito da interpretação de língua por sinais. Alda, não foi uma pergunta, foi mais uma ponderação. Eu estava pensando nos seus pontes e o S final, e eu pensei na palavra simbiose, que talvez fosse também aplicado no sentido de que, no final da interação de estudante-aluno, estudante-professor, há esse crescimento de ambos os lados, né? É isso mesmo. Eu não pesquisei ainda o significado profundo de simbiose, mas eu entendo o que é. É você compreender tão profundamente que você se empatiza com aquela mesma coisa que o outro está pensando. Isso, não é isso? Isso. Então, esse é o ideal, é quando você chega lá. Vamos dizer, em termos de habilidade, de competência, quando você chega a fazer essa simbiose, é porque você já é um mestre respeitado naquela competência, exatamente. Você captou a ideia, Guta. Você já é uma mestra de simbiose. Obrigada. Mestra de pontes. Tchau. Muito obrigada pela pergunta. Se alguém não quiser fazer pergunta, eu vou fazer. Posso fazer? Vocês podem se manifestar no chat e logo depois, em seguida, a professora Graça Silva quer fazer uma pergunta. Então, abra seu microfone e sua câmera, professora. Professora Graça? Isso. Oi. Boa noite. Boa. Tudo bem, Graça? Olá, professor. Tudo bem, Alda? Prazer revê-la. Que felicidade reencontrá-la numa tarde tão ensolarada, com essa majestosa conferência sua. Aprendi muito. Muito. Obrigada. Alda, você sabe que desde o contato que nós fizemos com a defesa da Ana, né? E eu fiquei impressionada com essa metodologia das pontes, né? Sim, obrigada. Percebi, talvez, não sei se foi um equívoco, né? O remoto é sempre mais complicado do que o presencial. Percebi que você avançou bastante. Né? Avançou bastante daquele período que nós nos encontramos, trocamos ideias,
e você agora nos traz uma amplitude dessa compreensão da ideia de que desse procedimento metodológico para fazer uma compreensão mais alargada dessas práticas musicais que são desenvolvidas e etc. E aí, Alda, eu trabalho com uma coisa... Eu fiquei feliz também por você trazer para a música, né? Os meus colegas que estão aí da UEPA não dão muito bola para isso, eu já convidei várias vezes, a questão ambiental, né? A questão da sustentabilidade, a questão ambiental. Então, achei uma sacada de um comprometimento político seu de trazer essa discussão socioambiental, da sustentabilidade, nesse link, nessa ponte com a música. Perfeito. Né? E tomara que isso sensibilize um pouco mais os nossos colegas, né, para esse debate. Então, assim, eu trabalho com essa área mais socioambiental e tenho trabalhado, eu vi que a outra colega que me antecedeu, ela falou da simbiose. E eu tenho trabalhado com uma ideia do rizoma, que é uma ideia ligada à biologia, mas que nós temos trazido a partir do Deleuze e do Guattari, né? Do rizoma, que não é essa discussão linear, né? Que você vai lá e encontra as coisas tudo pronto. Então, eu achei que tem alguma aproximação quando você fala, você define bem e... diferencia bem, né, as pontes eu não lembro agora, não sei o que, pedagógicas. Articulações pedagógicas. As articulações pedagógicas, né, que eu acho que o rizoma, ele está um pouco mais, porque ela tem pela minha compreensão, ela tem uma amplitude maior. Eu queria que você refinasse um pouquinho mais essa diferença. Essa diferença aí, tá? Que eu achei fantástico. Beijo para você. Obrigada, Graça. Você, como sempre, profunda. Obrigada. Eu digo assim, articulações pedagógicas são coisas mais complexas, por isso ela se aproxima mais do rizoma. Por quê? Porque você, como professor e como membro de uma comunidade docente, membro de uma instituição, você não deve pensar só pequeno nas pontes. As pontes são ações que você desenvolve diretamente na sala de aula, diretamente com seu aluno, diretamente com a música que você está trabalhando, diretamente com os materiais didáticos que você está usando. Então, essas pontes são as pontes diretas, direcionadas para o ensino em sala de aula. As articulações pedagógicas, elas são planos mais complexos que você tem que fazer, nem que seja só na sua mente, para fazer com que as suas ações de sala de aula com os alunos, elas frutifiquem em termos da instituição que você trabalha, com seus colegas e na sua comunidade. Então, você tem, para fazer essas articulações pedagógicas, você tem que conhecer aquele ambiente que você está trabalhando. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando eu fui fazer o projeto da Escola Pracatum, de Carlinhos Brau, eu fui diretora do projeto. Eu trabalhei com a associação do bairro, do Candeal Pequeno de Brotas. Eu ia para algumas reuniões, não fui para todas, mas fui para algumas. Ou seja, eu tive que imergir na comunidade, visitei as invasões periféricas da região, visitei as pessoas líderes da comunidade, fiz tentei fazer parceria com alguns artistas que visitavam o local, tive que me relacionar com os órgãos financiadores, não é?
que fizeram financiamento, Fundação Vita, BNDES e outras, Credit Card, outras pessoas que financiaram o projeto, e pessoas do governo, e também com os professores de várias áreas, tipo dança, técnica vocal, instrumentos, percussionistas da cultura local. Aí você vê que isso aí, para trabalhar com isso, cada objetivo que você vai tendo na construção de um projeto desse, né, você precisa ter consciência de todos esses pontos que você está tendo que lidar. Porque se você chegar lá, eu sou professora de música, vou chegar para criar uma escola numa vizinhança que eu não conheço, e eu ficar dentro do meu gabinete, organizando o currículo, não vai funcionar, porque eu não pensei em termos de articulação pedagógica, eu só pensei em termos técnicos e direcionado para o próprio aluno que eu vou trabalhar. Entendeu agora? Eu me expliquei melhor? Alô? Graça, ela já respondeu. Não sei se a Graça está ouvindo agora. Sim, sim, ok, Alda, muito obrigada, foi muito esclarecedor, né? Complementou aquilo que você já tinha nos colocado, e eu quero, depois eu falo com a Ana, com você mesma, porque eu quero me aproximar um pouco mais desses dois debates aí, as articulações pedagógicas com o debate também das pontes, tá? Lógico que citando você e tal, mas eu quero inserir esse debate metodológico nas minhas produções. Ok, obrigada, Graça. Aonde é, né? Será uma honra para mim. Será uma honra para mim. Professora Alda. Obrigada. Nada. Eu vou fazer uma pergunta que é como se fosse duas em uma. Sim. Desde o início da sua prática como educadora musical, as suas reflexões sobre pontes já eram conscientes, porém eu acho que você não falava na palavra, não é? Não, você considera que um educador musical pontes ele pode atuar em todos os espaços de ensino e níveis na área de música, né? Eu estou me referindo. Claro. Fale um pouco disso. Quando eu comecei a trabalhar com educação musical, pela minha própria natureza, é aquilo que eu lhe disse antes, quando eu comecei a redigir mais sobre essa abordagem. Eu fiquei pensando, será que a gente só aprende a ensinar na hora que você entra na faculdade, na hora que você entra na universidade, ou na hora que você entra na sala de metodologia da música? Não, absolutamente não. Você aprende durante sua vida, né? Mesmo que seja inconsciente, mas você está, por exemplo, a criança quando está brincando de ensinar, brincando de professora, brincando de cantora, com aquele, pega um microfone de copo e fica lá, 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 lá. Quer dizer, ele está ali praticando o canto da forma dele, mas ele está praticando, está buscando entender. Então, é assim, quando eu comecei o estágio de educação musical, com o Wiedemann, ele disse, pode aplicar Williams, pode fazer o que você quiser, outra metodologia. Eu já tinha as experiências com Hofger, Levski, que aplicava Dalcroze, mas do jeito dele. Então, eu fiquei assim, querendo fazer. Eu tive coragem de expor minha brasilidade, porque eu comecei a fazer samba, comecei a fazer canções que tivessem Baianinha do Abará, tem feitiço pra dar. Assim, tipo canções assim, fazia tumba, lele, tubala, entendeu? Coisas assim, bem... Ou então, macaco pula, come a banana, nana, enrola o rabo num toquinho de pau e vai pulando assim. Os meninos adoravam. E os professores, na época, faziam assim, que maluquice, Aldo, os meninos não vão cantar desfinado nunca.
Então, eu fazia, mas vai sim, com aquela paciência que era típica de meu pai, Antônio Gonçalo de Jesus. Eu diria que eu aprendi essas coisas de ter essa sabedoria pedagógica com meu próprio pai, porque ele era um pedagogo maravilhoso, apesar de não trabalhar com isso. Trabalhou no início da carreira, mas depois ele foi ser do Ministério da Fazenda. Enfim, eu achava que eu já tinha essa característica de articular coisas assim com os alunos, mas eu não tinha a palavra pontes, eu não sabia ainda. Eu fui saber disso em 2001, quando me pediram, a Unesco me pediu para escrever um trabalho, e aí, se eu não me engano, é 2001, ou então antes um pouquinho, acho que foi antes um pouco. Aí eu peguei, eu disse, puxa, mas as características são essas das pessoas. Eu demorei de chegar a esse termo, a essa metáfora, demorei muito, refleti bastante, fiquei um pouco de angústia na época, mas eu consegui visualizar. Quando me deu o clique, assim, essas características que eu listei aqui, pode dar um nome, pontes. Mas foi, assim, uma iluminação, que eu fiquei muito feliz, porque quando as pessoas leem, compreendem logo o que é que eu quero dizer. E aí, depois foi só rebuscar, entrar nas competências. Quando eu viajei para Boston, eu li muitos autores, esses que eu mencionei aí, e aí concretizou mais, e vem concretizando mais ainda, porque eu nunca paro de produzir, graças a Deus. Enquanto Deus me der uma cabeça boa, eu acho que eu vou continuar produzindo a respeito de pontes e a respeito de canções para crianças. Eu adoro. Então, eu fico muito realizada. Obrigada, Ana, pela pergunta. Muito obrigada pela resposta. Agora, quero perguntar aos colegas se alguém tem alguma pergunta para fazer. Estamos encerrando quase o tempo, mas ainda dá tempo de fazer pergunta. Professor Pablo, Diona. Os professores que estão ainda presentes, alguns precisaram sair. Algum aluno também, sem ter vergonha, pode perguntar para a professora. Pode perguntar, eu adoro perguntas. Se algum aluno da pós-graduação está aí, pode fazer pergunta, ou alunos que já são graduados, da pós-graduação já são graduados, com certeza, são alunos, mas são professores. Tem uma coisa que eu queria dizer, viu, Ana? Ana, posso falar? Pode. É o seguinte, tem pessoas que dizem assim, por que você, Alda, está falando tanto de pontes? A gente deve esquecer os outros métodos? Absolutamente não. Quanto mais o professor sabe, melhor ele ensina. Então, o professor tem que ser uma pessoa que tem curiosidade acadêmica, curiosidade prática. Ele deve sair para olhar os colegas fazerem aulas, deve sair, quando um professor vier, eu vou fazer aula de método de capoeira no mato. Vá e faça, se tiver tempo, né? Não vá também se frustrar, porque tem que fazer tudo. Não. Se você tiver interesse, busque conhecimento. Por quê? Quanto mais conhecimento você tem, melhor você vai saber fazer pontes para se conectar com seus alunos. Porque você nunca sabe qual aluno que você vai receber. Então, quando você compreende as coisas, você lê bastante, você ouve música de vários estilos, essa abertura é fundamental para o professor. Porque o professor não pode ser chato, não pode ser um professor carrancudo, não pode ser um professor impaciente, ele tem que ter paciência, vocês já sabem o que é que o professor precisa ser. Mas, quanto mais você souber de metodologia, melhor. Viu? Pronto. Alguém mais quer falar? Pode se manifestar, ligar seu microfone, sua câmera. Eu quero agradecer, antes de alguém perguntar, às meninas da tradução do NAI, né? Natiele e a Jéssica, maravilhosas. E agora, eu acho que é o momento da gente ligar nossas câmeras para todo mundo se puder tirar uma foto
A gente ficou muito caladinho, muito prestando atenção em tudo, né, professor Rui? Vamos ligar as câmeras e vamos colocar numa apresentação cheia para a gente se ver um pouco. Maravilha. Olha aí. Tá, gente, que lindo. Oi, Val, Edirone, Sidneia, Obrigada Angelita. pela presença de vocês, viu? Nós Angelita, agradeço imensamente. Maria da Graça, Guta, Ana. Eu não estou vendo os nomes aqui. Társila Rodrigues. Tem muita gente interessante, muita gente Então, boa. agora estão aparecendo os nomes, professora. Está aparecendo. Né? Wagner, Zuraida, oi, Zu. Professora Alessandra Cardoso. Jéssica Malatesta. De vez em quando aparece um nome aqui. Joana Letícia. Oi, Dione. Dione, Agostinho Fonseca. Professora Dione do nosso curso, professora Sidneia do curso de música também. Carlos Tadeu. Da pós-graduação da UEPA. Eli Suan. Eli Suan é professor do IFPA, ex-aluno da UEPA, egresso. Vai dar palestra quarta-feira que vem, aqui no projeto. Jefferson Moraes. Eli Professor Célia Estumano. Vou bater uma foto, eu não apareço. Eu estou lhe vendo aqui, eu não estou me vendo. Mas a gente não se vê. Eu já tirei sua foto, professora. Ah, tá bom. Tá todo mundo rindo agora aí que é a foto. Cadê o Rui, hein? Ah, tá aqui o Rui. Registrei o povo que está aqui, mas tem gente nas outras telas, eu acho, né, que aparece aqui. Professora Alda, eu sou eternamente grata por tudo que aprendi com você, minha orientadora de mestrado e doutorado, e sempre aprendendo com ela, e quero dividir com todos vocês, por isso que nós convidamos a professora Alda, oi, Tassiane, é aprendizagem diária, gente, com ela, estando perto dela, estando lendo as coisas dela. Então, se vocês puderem beber nessa fonte dos livros, dos artigos, da pessoa, ela vai estar sempre disponível, tenho certeza, porque ela ajuda quem quer, quem está com interesse, né, Angelita? Só a gente sabe. De não largar ela nunca. Nunca. Além da simpatia, né, Ana? Nossa, além da simpatia. Além de ela. Coração aberto. Professor Rui, você. Braços abertos, sorriso aberto, sempre acolhedor, né, Alda? Sempre. Quer falar alguma coisa? Graças a Deus, Deus me deu essa capacidade de estar disponível para as pessoas. Enquanto eu tiver saúde, eu sempre vou ser assim. Sempre dei minhas músicas. Angelita está aí, ó, cantou, Baianinha do Abará, Zuraida, e muita gente que eu orientei, sempre a mesma relação. Eu gosto de ser uma pessoa positiva para que as pessoas se sintam bem para aprender. Rui, você quer falar alguma coisa para encerrar? Será que ele está ligado? Liga o microfone. Oi, Rui. Falta ligar o microfone. Rui, você é uma simpatia, viu? Ele não está ligando. Acho que está com problema. Ele está me ouvindo? Está lhe ouvindo. Tá, pronto. Muito obrigada. Então, eu posso encerrar? Pode. Com muita já saudade. Já fico com saudade. E todos vocês aqui também, a gente vai se ver sempre nas próximas reuniões, né, quando eu fizer a divulgação do nosso Educação Musical em Foco. Tá certo? Quarta-feira que vem nós teremos com 3 egressos da UEPA que estão nos institutos federais agora, trabalhando com a música. Tá? Eli Suan, Luiz Antônio e Romeu Amorim. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Ficamos muito felizes com essa palestra da professora. Tenho certeza que todos. Muito obrigada a todos vocês, viu? Tchau, tchau. Tchau. Paula, obrigado. Paula. Ela já está ouvindo. Tchau. Tchau, tchau. Olha, Zuraida. O meu está desligado? Não, desliga.
Oi? Oi, Zuraida. Obrigada, Oi, querida. O oi, pessoal está querida. saindo, mas a gente vai se despedindo aqui. É, foi ótimo, né, Ana? Foi maravilhoso. Zuraida, sempre é bom. A Alda nunca enjoa a gente. Ah, Pode ficar 3 horas falando, é, a gente é assim. com essa naturalidade competente. Paulinha está aqui, né? É isso aí. Parabéns a todos, parabéns, Alda. Parabéns.